Olá, boa tarde. Bem-vindos à cerimônia de premiação do 7º seminário do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, FANUT-UFG. Desde já, gostaríamos de agradecer a todos que inscreveram seus trabalhos neste evento, contribuindo com o mesmo e falando novamente da importância, de divulgar, os trabalhos para toda a comunidade. Os trabalhos premiados serão anunciados por classificação segundo modalidades, que são projetos de pesquisa e resultados de estudos. Então, o trabalho Aperfeiçoamento da Cadeia Produtiva do Baru na Agricultura Familiar Extrativista, de autoria de Almeida, Ana Beatriz da Silva, Oliveira Bruna Santana, Oliveira Isabela Pires, Garcês Letícia Araújo, Rosa, Jéssica Natália Silva, Souza Ana Carolina Borges, Souza Thaisa Anders Carvalho, recebeu o prêmio de terceira melhor apresentação oral na modalidade Projetos de Pesquisa no 7º Seminário do PPG-NUT, FANUT-UFG. O trabalho intitulado A Transversalidade da Nutrição na Aula de História, um relato de experiência, de autoria de Ferreira, Jordana Souza, Ayana Caetano, Urbano Simoni, Oliveira Giovana Ângela Leonel, recebeu o prêmio de terceira melhor apresentação oral na modalidade Resultados de Estudos do 7º Seminário do PPG-NUT, FANUT-UFG. O trabalho Associação entre Composição Corporal e a Progressão da Doença em Sobreviventes de Câncer de Mama, 5 anos de segmento, de autoria de Bezerra Daiane Renali Ferreira, Vaz Gonçalves Larissa, Godinho Mota Jordana Carolina Marques, Freitas Júnior Rufo, Anusca Karine Martins, Mota João Felipe, recebeu o prêmio de segunda melhor apresentação oral na modalidade Projetos de Pesquisa no 7º Seminário do PPG-NUT, FANUT-UFG. O trabalho Preparo de Alimentos, efeito na composição físico-química e na capacidade antioxidante, de autoria de Brandão, Amanda dos Anjos, Souza Daniela Santana D., Cavalcante Rodrigo Barbosa Monteiro, recebeu o prêmio de segunda melhor apresentação oral na modalidade Resultados de Estudos do 7º Seminário do PPG-NUT, FANUT-UFG. O trabalho Comportamento Alimentar e o Consumo de Ultraprocessados em Pacientes Obesos, de um Ambulatório de Nutrição, de autoria de Correa, Mariana Aparecida Fulanete, Vila Verde, Andressa Lemes, Campos Marina Brito, Menezes, Ida Helena, Carvalho Francisco Antônio, recebeu o prêmio de primeira melhor apresentação oral na modalidade Projetos de Pesquisa do 7º Seminário do PPG-NUT, FANUT-UFG. E o trabalho intitulado Mindful Eating e Fatores Associados em Indivíduos com Hipertensão Arterial Sistêmica, de autoria de Vilela, Priscila Rodrigues, Franco, Lana Pacheco, Machado, Malaine Moraes Alves, Batista Camila Moura, Carvalho, Ana Clara Martins e Silva, Oliveira, Aline Marcadente, Ferreira Ângela, Machado, Raquel Vieira, Weber Bernadette, Carvalho, Ana Paula Perillo Ferreira, recebeu o prêmio de primeira melhor apresentação oral na modalidade Resultados de Estudos no 7º Seminário do PPG-NUT, FANUT-UFG. Agradecemos a todos, mais uma vez, que inscreveram seus trabalhos e contribuíram com a riqueza deste evento. Agora eu passo a palavra para a professora Ana Amélia continuar com as atividades aí do nosso seminário. Parabéns, então, a todos que participaram e que foram premiados neste evento. Todos que enviaram trabalho, tivemos uma publicação, trabalhos de diversos lugares do país, então isso foi muito satisfatório para o nosso programa. Tá? Parabéns a todos que foram premiados durante esse evento. Pronto. Bom, para dar continuidade, então, nesse segundo bloco do nosso evento, nós falaremos agora sobre a internacionalização, a oportunidade de mobilidade estudantil, como o aluno, durante o mestrado e doutorado, como é a perspectiva de vida, de desenvolvimento de pesquisa fora do Brasil e como isso pode ser positivo quando ele retornar para cá, E para moderar essa mesa, convido, então, a professora Maria Derusa Hortz, que ela possui graduação em nutrição pela Universidade Estadual do Centro-Oeste,
pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo na área de Ciências Biológicas, no Laboratório de Biologia Molecular do Câncer. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Nutrição da UFG e também professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde. Com você. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer, né, ao PPG NUT pelo convite para moderar essa mesa. É um prazer conversar com os nossos egressos, né, e com os alunos que fazem parte do programa, e também hoje contar com um aluno de fora, mas que sempre está junto com a gente no PPG NUT. A gente sempre conta com as palestras, ótimas palestras, né, do professor André. Então, para a gente começar essa conversa, eu acho que é um tema super importante e que até alguns anos ele era pouco discutido, né, e as pessoas não consideravam tanto a possibilidade de seguir ou fazer um doutorado, um mestrado pleno no exterior, ou até mesmo uma parte do seu trabalho, né? E a gente sabe como isso pode ser importante na carreira acadêmica, né, das pessoas. Então, eu gostaria, inicialmente, né, de conversar, nós temos 4 convidados agora. Inicialmente, eu gostaria de convidar a Marcela, né, a Marcela Mendes. Ela formou, né, na Faculdade de Nutrição, né, da UFG, na FANUT. Já durante a graduação, ela fez um período sanduíche, né, na Universidade de Surrey. Eu acredito que isso também abriu portas, né, para ela fazer o seu doutorado pleno no exterior, também na Universidade de Surrey, com o programa, né, Ciências Sem Fronteiras, que no Brasil ajudou muitos estudantes a terem essa oportunidade de internacionalização. Ela possui, então, fez o doutorado direto, né, em Ciências Nutricionais pela Universidade de Surrey, na Inglaterra. Ela fez um período também de estágio em pesquisa com a equipe de saúde óssea na Harvard Medical School, nos Estados Unidos, pelo programa Santander, que também é um programa importante, né, de mobilidade estudantil. Ela foi premiada doutorada do ano em 2019, né, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Surrey também. Nesse período de doutorado, ela também fez uma especialização, né, lá em Surrey, e atualmente ela realiza pós-doutorado na UNB, e é professora, pesquisadora visitante da Universidade de Surrey, na Inglaterra, e também é professora de algumas universidades. Então, é um prazer contar com você, Marcela. Muito obrigada, e agora eu vou deixar você contar um pouquinho da sua história para a gente. Obrigada, professora Derusa, obrigada ao UFG FANUT pelo convite. Acho que já tive algumas oportunidades de conversar na FANUT sobre essa trajetória, e sempre é um prazer muito grande, né? E eu sempre comento que eu sinto como uma das minhas missões, poder compartilhar isso por causa das oportunidades que eu tive. E a professora Derusa começou comentando como isso não era comum há alguns anos atrás, e não era comum quando eu entrei na graduação, né? Então, em 2009, 2010, não se falava, a gente tinha, assim, um caso que a gente ficava todo mundo babando de ter ido fazer o doutorado, mas quando eu lembro que quando eu comecei a conversar sobre fazer qualquer coisa fora, a gente não tinha essa informação, né? Nem assim os professores sabiam muito bem como orientar. Eu fui muito privilegiada, porque todas as professoras da FANUT, na minha época de graduação, me apoiaram, me ajudaram, cada uma coletou ali uma informação e foi me ajudando a seguir, porque foi uma coisa que eu sempre tive vontade, desde que eu entrei na faculdade, né? Desde que eu entrei na graduação. Bom, e aí eu tive a sorte de estar ali naquele período do Ciências Sem Fronteiras, graduação. Eu tive uma colega, Fernanda, que, né, da minha época da nutrição na FANUT, que foi primeiro, e aí, assim, foi quando a gente tomou um susto e viu que era possível, né, assim, a gente ali que convivia, e ela me incentivou muito, as minhas colegas me incentivaram muito. Então, assim, acho que isso também é decisivo. E aí, bom, aí eu me inscrevi, né, e acho que eu vou contar um pouco na linha do tempo. Acho que o foco aqui é discutir como achar essas oportunidades, buscar essas oportunidades. Então, começando pela graduação, surgiu Ciências Sem Fronteiras. Quando eu me organizei e consegui ali
aplicar, foi a penúltima leva aí, né, então foi bem ali nos últimos segundos, mas o que eu sempre falo é que, geralmente, essas oportunidades, elas aparecem de uma vez. Então, é claro que algumas coisas a gente vai fazer o corre ali, mas muita coisa a gente tem que estar pronta, no sentido de, é claro que você já vai precisar estar com o inglês um pouco acima do instrumental, porque você vai precisar fazer uma prova de inglês para passar pelos processos de seleção, você já vai ter que ter um bom currículo histórico de faculdade, porque sempre vai envolver média global, não ter reprovação, né? Então, eu sempre senti que o fato de estar muito engajada no curso e na minha graduação, desde o começo, foram decisivos. Então, por exemplo, para me inscrever no Ciência Sem Fronteiras graduação, eu tive que fazer a prova de inglês, não só para o programa, mas para tirar o visto para a Inglaterra, tinha uma nota mínima, então, que era inclusive mais alta do que a nota do programa, era 7,5 na média geral e 7 em cada um dos 4. Existe, às vezes, uma impressão, eu já ouvi muita gente falando que você só precisa do reading e do listening para esses processos. Eu nunca vi isso. Para a academia, realmente, você precisa dos 4, escrever, ler, falar e entender, né? Não é fluente, não é perfeito. Eu sempre conto o caso da primeira experiência que eu tive de conversar com uma pessoa que não era brasileira, morando fora, e era um mexicano. E aí eu estava lá, eu tinha feito 8 anos de inglês, né, na adolescência, assim, eu estava achando que eu estava arrasando, e ele falou, olha, tem como você falar em português? Que eu acho que eu entendo melhor do que seu inglês. Então, assim, essa barreira da língua sempre vai existir, a gente chega lá e a coisa vai melhorando. Enfim, me inscrevi, né, no Ciência Sem Fronteiras, contou nota, contou cartas de recomendação, né, eu sou muito grata às professoras, a professora Lucilene, a professora Zara, a professora Maria Clarete, que escreveram as cartas para mim e me ajudaram com todo esse processo. Antes de ir, eu me organizei, eu sabia exatamente as disciplinas que eu conseguiria aproveitar, eu sabia exatamente as disciplinas que eu queria fazer, mesmo não podendo aproveitar, e eu já, um semestre antes de ir, eu já puxei várias disciplinas. Então, quando eu voltei, eu consegui me formar faltando só o ano de estágio. Então, assim, tudo muito planejado, vai fazendo a diferença mais para frente. E aí eu fui para o Ciência Sem Fronteiras graduação, e aí, pelo programa, a gente tinha que fazer um programa de verão, que podia ser um estágio, você que tinha que ir atrás, você que tinha que achar como que faria. E eu assisti uma aula com a professora Lan Hanil, que virou minha orientadora depois, sobre vitamina D, me encantei, me apaixonei e comecei a procurar ela no final da aula e conversar, e perguntar na aula, e pedir material para leitura, comecei a me fazer visível. E aí, quando chegou no momento do estágio de verão, eu perguntei se eu poderia fazer com ela aceitou, então eu fiz 6 meses, era para ser 3 meses de verão, acabou sendo 6 meses, porque eu fiz uma análise de um banco, de uma análise estatística, e foi aceito por uma apresentação oral de um congresso muito renomado em nutrição lá na Inglaterra. E aí foi, assim, ela viu como um feito, eu era a única de graduação que apresentei trabalho oral naquele ano, no congresso, então isso contou muito. E nesses 6 meses ela viu todo esse meu envolvimento, minha vontade de participar, de querer saber mais, eu me oferecia para tudo, né? Isso sempre foi uma característica minha, eu sempre estou envolvida e quero ajudar e quero participar porque eu gosto do que eu faço, né? Dessa área. E aí eu comecei a comentar com ela que eu queria seguir carreira acadêmica e pedir muitos conselhos para ela e tudo mais. E aí, antes de voltar, ela me pediu uma reunião comigo e perguntou se eu tinha interesse em fazer, então, um doutorado com ela na Universidade de Surrey. Eu falei, olha, claro, né, já fiquei, né, não sabia nem como responder, mas falei, eu preciso voltar e formar e fazer meu mestrado. E aí eu fico com medo do tempo. Ela, não, você não precisa fazer o mestrado, porque eu já tive minha experiência com você durante esse estágio de pesquisa, e eu acho que você já está num nível que você vai ter que se esforçar muito no primeiro ano do doutorado, mas eu acho que não precisa. Por mim, a gente faz a aplicação de Surrey para ver se eles aceitam o doutorado direto, e aí a gente procura uma bolsa. E aí tinha a bolsa ainda do Ciências Sem Fronteiras para pós-graduação, né, para doutorado.
E aí, enfim, aí foi também um outro processo de muita coisa já ter adiantado, e ela me falou, você que sabe o que você vai pesquisar, então me faça uma proposta. Então, assim, também foi um grande desafio, tive que pensar, elaborar, e aí depois de um primeiro esqueleto ela me ajudou. A gente fez a inscrição no doutorado de Surrey, faltava 8 meses para eu me formar, e aí foi aprovado, eu tive que apresentar um pré-projeto, a proficiência de inglês, duas cartas de recomendação do Brasil, a carta de recomendação dela, aceitando me orientar, e uma carta de intenção, falando por que eu queria fazer o doutorado lá, e um pequeno currículo, né, do que eu já tinha feito até o momento. Então, fui aceita em Surrey, e aí prestei o Ciências Sem Fronteiras. E aí, o Ciências Sem Fronteiras, o primeiro, não foi deferido, eu não consegui a primeira vez que eu tentei a bolsa de doutorado de Ciências Sem Fronteiras, foi um baque, eu estava muito esperançosa, muito animada, o projeto era muito legal, né, eu já tinha ido para fora com Ciências Sem Fronteiras, foi um baque, realmente. E aí, no dia que saiu o resultado, eu tinha 5 dias para o próximo, e ali do Ciências Sem Fronteiras, o último edital de doutorado. Então, em 5 dias, eu joguei uma água na cara, falei, não, vamos tomar um café, falei com a minha orientadora de lá, falei com a professora Patrícia, que era minha orientadora aqui no Brasil, e em 5 dias a gente melhorou o projeto, alterou, mandou de novo, e aí foi aprovado em abril. Então, eu me formei em janeiro de 2015, em julho de 2015 eu já estava na Inglaterra para fazer o doutorado. E aí, no doutorado, eu tive o mesmo perfil, eu sempre estava me oferecendo para participar das coisas, e a gente vai ficando conhecida, né? A gente vai ficando visível, as pessoas sabem, ali, o meio da pesquisa tem muito isso, você pode contar com essa aluna que, né, se ela se compromete, ela vai entregar, e tudo isso vai abrindo portas. Então, eu sempre gosto de falar muito que tanto a gente tem que estar pronto para quando a oportunidade vem, quanto a gente também tem que fazer o nosso meio ali propício para que as oportunidades cheguem na gente. E aí, enfim, durante o doutorado, eu fiquei sabendo dessa bolsa do Santander, chama PhD Santander Mobility, que é para fazer esse intercâmbio de alunos de doutorado entre universidades parceiras. Me inscrevi também, era um processo extremamente concorrido de toda a Universidade de Surrey, né, de todas as áreas, e aí só que você precisava primeiro ter sido aceito, né, assim como no doutorado. Então, primeiro eu tinha que ter uma carta de aceite lá que eu queria ir, de onde eu queria ir, para pedir a bolsa. E aí a gente ia para um congresso, eu e minha orientadora, e eu fiquei sabendo que essa professora, que eu queria fazer o estágio com ela, estaria no congresso. E aí, no avião, eu falei para ela, olha, eu queria muito, eu vou prestar a bolsa, mas eu não consigo chegar, não sei o que eu falo. E aí, no intervalo ali do congresso, da palestra, a gente estava ali tomando um café, e aí minha orientadora falou assim, olha, ela está ali sozinha, ela acabou de botar a xícara de café na mesa, corre lá. Aí a gente foi as duas correndo, e assim, lembrando que minha orientadora é britânica, então tem toda aquela questão cultural da secura, né, dali. Então foi uma cena que me marcou, e aí ela chegou, e como é que você vai? Tudo bem? Você já conheceu a Marcela? Fala aí, Marcela. E aí passou a palavra para mim, então ali eu tive que, né, fazer meu filme ali. Aí já aproveitei e falei que eu tinha muito interesse, que tinha essa oportunidade de bolsa. Ela falou, me manda um e-mail quando você voltar. Aí começa a correria de novo. Mandei e-mail, propus projeto, pedi a bolsa, e acabou que o meu projeto com ela foi, depois tiver um tempinho, eu conto também dessa grande aventura que foi o meu projeto lá no estágio em Harvard, que foi escrever o capítulo de livro com ela, em que eu fui primeira autora junto com ela, e foi publicado agora esse ano no livro, na 5ª edição do Osteoporoses, que é um grande livro da nossa área de saúde óssea. Enfim, então, assim, mais uma situação em que realmente você tem que estar atento às oportunidades. Eu sabia da bolsa, eu conhecia uma pessoa que já tinha ido com essa mesma bolsa, que me compartilhou comigo os documentos, assim como todos os outros processos, e assim como eu sempre compartilho os meus também. E aí, enfim, me envolvi em muitas atividades durante o doutorado, e o que eu acho que meu tempo está acabando, o que eu queria é pouco tempo, né, gente, para contar tudo, mas só para finalizar, assim, no final do meu doutorado, né, eu fui, então, como a professora falou, eu recebi o prêmio de doutoranda do ano, são 3 faculdades da Universidade de Surrey, que na verdade é o que a gente chama de saúde, a área da saúde, humanas e exatas.
né? Então, eu fui doutoranda do ano da área da saúde, também foi uma grande surpresa. E, ao final, a minha orientadora, a professora Lan Hanil, me convidou para ser pesquisadora visitante por 3 anos, mesmo voltando para o Brasil. Então, eu tenho um contrato com a Universidade de Surrey, é não remunerado, né? Daquele contrato honorário, né? Mas de forma que eu tenho uma afiliação oficial com a Universidade de Surrey até 2022. Então, eu continuo trabalhando nos projetos fora do meu doutorado, que eu já tinha me envolvido, os projetos novos da equipe de vitamina D, eu também sou inserida, participo dos pedidos de financiamento para novos projetos, e a minha filiação ainda é por Surrey, e agora, né, eu comecei em dezembro do ano passado o pós-doutorado na UNB, então também estou afiliada à UNB, e com certeza o fato de eu ter trabalhado com a professora Patrícia durante esse ano todo no doutorado, então assim, eu estava lá fora, mas o fato de eu estar trabalhando com a professora Patrícia aqui, que me abriu essa porta para o doutorado, ela me apresentou para a minha supervisora hoje, que é a professora Kênia Baioc, e aí, então, assim, mesmo estando lá, eu consegui ainda manter meus laços aqui, mesmo estando aqui, eu mantenho meus laços lá, não é fácil, né, gente, envolve muito trabalho, mas para quem gosta, vai vir a gratificação, e só para finalizar, eu faço hoje o pós-doutorado na UNB, pelo CNPq, que ele tem uma parte especial para quem foi bolsista no exterior, do CNPq, uma forma de reinserção desses doutorandos, né, de quem vai para fora no Brasil. Então, tem uma parte separada, eu entendi que assim no edital mesmo, você marca lá que você já foi bolsista do CNPq, para receber essa bolsa de pós-doutorado, e, assim, o programa, ele tem algumas falhas, né, já discuti bastante isso em vários eventos, poderia ter outras formas de reinserir a gente, mas o CNPq, eu admiro muito esse lado que ele dá, essa oportunidade que chama pós-doutorado júnior. Então, a gente sempre tem muito medo de ir para fora, tem sim suas dificuldades de depois retornar, mas tem também a forma da gente ir aos pouquinhos, se reinserindo, né, segurando a ansiedade, uma hora chega, as coisas vão acontecendo e vão se ajeitando. E aí eu vou encerrar aqui para não atrasar o evento, mas estou aberta a perguntas e qualquer outro detalhe, né, que da adaptação cultural, experiência em pesquisa, qualquer diferença que vocês tiverem de curiosidade em relação a aqui e lá. Então, obrigada, professora, pela oportunidade de compartilhar aqui hoje. Obrigada a você, Marcela, uma história inspiradora, né? Eu anotei algumas questões para a gente conversar, né? Depois, no final, quando todos apresentarem, a gente faz uma rodada aí de perguntas, respostas e comentários. Então, eu peço que você aguarde um pouquinho. Tá bom. Né? Enquanto os nossos próximos convidados também contam um pouquinho da história, né? Então, a nossa próxima convidada, ela fez doutorado sanduíche, né? A gente separou algumas modalidades, então, doutorado pleno, foi o caso da Marcela, e agora o doutorado sanduíche. Então, ela é a Lara Lívia Santos da Silva, ela também é formada pela FANUT, né, da UFG, ela fez o mestrado em nutrição e saúde, também pelo nosso PPG NUT, finalizou o doutorado em 2017, na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, e por lá ela fez, então, durante seu doutorado, né, na USP, ela fez um período sanduíche no Department of Global Health and Population, em Harvard também, e agora ela atuou como docente aqui no IPTESP, né, da UFG, ministrou algumas disciplinas ali, atualmente ela é pós-doutoranda também em avaliação de tecnologias em saúde do programa de pós-graduação em medicina tropical e saúde pública do IPTESP, e desempenha atividades de ensino, pesquisa e extensão aqui na UFG, e tem também um vínculo como docente externa da UFG. Então, Lara, agora você tem aí uns minutos para fazer a sua exposição e depois a gente volta a conversar no final, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, professora Derusa. Vou utilizar aqui rapidinho os slides para guiar minha apresentação. Espera só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Por favor, você pode dizer, professora Derusa? Tá compartilhando, tá ok.
Tá ótimo. Então tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha experiência. A FANUT eu considero a minha casa, mesmo ali agora do lado, ali no IPTESP, mas eu mantenho relações com a FANUT e tenho um carinho muito especial por todos vocês. E para mim é uma alegria participar desse seminário do PPG-NUT, que eu tive o privilégio, né, de ser aluna de mestrado e que ainda continuo aí envolvida em projetos, espero contribuir ainda mais com esse programa. Bom, então vou contar para vocês um pouquinho minha experiência do doutorado sanduíche, que eu tive a oportunidade de fazer. Rapidamente, só fazer uma apresentação, assim, da minha trajetória. Então, minha trajetória acadêmica começou aí há 13 anos atrás na FANUT, fiz a graduação na FANUT, mestrado no PPG-NUT, terminei em 2014, e em seguida já fui para o doutorado em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. E aí foi durante o doutorado, então, na Faculdade de Saúde Pública, que tive a oportunidade de fazer meu doutorado sanduíche na Harvard School of Public Health, que é a escola de saúde pública da Harvard. Bom, então, para comentar um pouquinho, né, sobre como foi esse meu estágio de pesquisa na Harvard, eu separei em 3 grandes tópicos, né? O primeiro foram os preparativos, depois foi um estágio em ensino exterior, o que eu vivenciei nesse estágio, e depois, então, concluí com as oportunidades e aprendizados durante esse processo aí vivido durante um ano. Bom, então vamos começar com os preparativos. Bom, a possibilidade de fazer o doutorado sanduíche foi algo que eu e minha orientadora de doutorado, a professora Marli Augusto Cardoso, pensamos desde o início do doutorado, né? Tanto porque ela tinha uma cota de bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras para um doutorado sanduíche no exterior de 12 meses. Então, ela tinha essa cota que ela poderia destinar para algum estudante, né, aluno orientador dela, orientado por ela. E também ela já tinha sido pesquisadora visitante na Escola de Saúde Pública da Harvard em 2012. Então, esse momento foi um momento que ela esteve lá, que ela fez algumas parcerias, e ela tinha um interesse, então, de estreitar esses laços, né? E uma das formas interessantes de estreitar esses laços é, então, nesse intercâmbio de estudantes. Então, tanto ela queria mandar um aluno dela para lá, quanto ela recebeu também um aluno de saúde pública, da Faculdade de Saúde Pública, aqui na USP, né? Para fazer um estágio também, né? Da mesma forma que estava sendo feito lá. E aí, então, desde o começo, a gente já veio conversando sobre essa possibilidade, ela tinha o interesse, então, de me enviar, porque ela já conhecia meu trabalho, a gente já trabalhava junto num projeto de pesquisa, então ela viu o envolvimento, né, a questão do inglês também, que tinha um pouco mais de familiaridade, e aí, então, desde o começo já era algo discutido, algo pensado, que, se possível, a gente faria, então, esse doutorado no exterior. Mas, para isso, tinha um longo processo, né, uma coisa é só querer e pensar, outra coisa é esse longo processo que eu vou tentar detalhar um pouquinho aqui para vocês. Bom, primeiro, para o programa de Nutrição e Saúde Pública que eu fazia meu doutorado, era necessário, então, primeiro ter a aprovação no exame de qualificação e conclusão da carga horária das disciplinas do doutorado. Então, como eu já sabia disso, eu corri ali para o primeiro ano do doutorado, fiz todas as disciplinas, né, consegui a aprovação, cumpri toda a carga horária e no finalzinho do ano consegui qualificar meu projeto, né, eu já vinha com a coleta de dados no mestrado, então para mim isso foi mais fácil, né, então eu já tinha o banco de dados praticamente pronto, então eu já consegui qualificar no finalzinho do primeiro ano, e aí então no início do meu segundo ano de doutorado, que foi em março de 2015, foi o primeiro contato com esse professor que nós tivemos lá da Faculdade de Saúde Pública da Harvard, que foi o professor Dr. Wafai Fauzi, que a professora Marli, que é minha orientadora de doutorado, já o conhecia, né, por meio desse estágio que ela fez também em 2012, e aí ela mandou um e-mail informal para ele, mas nesse e-mail já continha, né, meu currículo em inglês, resumo da tese, uma proposta de plano de trabalho, então foi bem intencionado já com passo a passo do que a gente gostaria que eu fizesse durante esse um ano lá na faculdade. E aí a professora Marli perguntou para o professor Wafai se ele poderia me receber, se ele tinha interesse. Ele trabalhava exatamente na mesma linha de pesquisa que eu estava trabalhando no doutorado, né, que é nutrição materna infantil. Então, assim, já foi bem redondinho já o e-mail, falando o tempo, falando a proposta, tudo, os documentos todos em inglês que eu já tinha providenciado anteriormente, né, já com essa intenção desse possível estágio de pesquisa lá no exterior. E aí, então, no início de março, a gente fez esse primeiro contato.
E em 5 dias ele respondeu muito solícito, falando que poderia me receber, sim, mas aí tinha uma série de aprovações, né, que eu precisaria passar para então efetivar esse convite, essa minha participação como aluna visitante lá nessa faculdade, né, de saúde pública da Harvard. Então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi a aprovação nesse School Office of Faculty Affairs, que é como se fosse um conselho de professores da Faculdade de Saúde Pública, de docentes, né? E então eu teria que ser aprovada por esse conselho, então todos deveriam aceitar eu do Brasil, né? Ir durante um ano como aluna visitante para esse departamento. E aí eu tive que enviar para eles nesse processo o meu currículo, plano de trabalho, um documento oficial da Universidade de São Paulo falando que eu era aluna regular, carta do orientador aqui do Brasil, né, mostrando meu interesse, que eu tinha todas as habilidades para conseguir desempenhar um bom trabalho, e também a questão da proficiência em inglês. Que no meu caso específico, eu não precisei fazer um teste como o TOEFL, né, esses testes assim, porque eu já tinha cursos de inglês aqui no Brasil, e eu tinha feito também um curso na Inglaterra durante 7 meses, e consegui certificados, então enviei tudo nesse momento, certificados, tudo que eu tinha, e aí eles já me retornaram, não deu nem um mês, eles já me retornaram esse departamento, né, esse escritório aí, já me retornou me enviando, então, a carta de aceite, que eu poderia, assim, integrar, né, o corpo lá de alunos especiais para fazer parte do meu doutorado nessa universidade. E aí eu precisava, então, passar para algumas outras etapas, né? Uma delas, então, foi a solicitação da bolsa de doutorado sanduíche no exterior. Como eu disse, a minha orientadora do doutorado, ela já tinha essa cota de bolsa, mas mesmo assim eu precisava de ser aprovada, né, por essa cota. Então, a gente fez a indicação no dia 15 de abril, e aí demorou quase 2 meses para esse processo de aprovação, que precisou enviar muitos documentos, além, assim, de currículo, né, plano de trabalho, currículo do professor que iria me receber lá no exterior, enfim, uma série de documentos, a questão do inglês, também da aprovação do inglês, e aí demorou uns 2 meses até a efetivação da bolsa, né, que realmente eu consegui a aprovação dessa bolsa por 12 meses. E aí, só comentando aqui, eu acho que isso é de interesse de muita gente, né, que quer ir para fora, como benefícios dessa bolsa, no meu caso, né, em 2015, eu não sei como está agora, mas eu recebi uma mensalidade que era depositada na minha conta trimestralmente, então eu recebia sempre 3 mensalidades, né, mais o adicional por cidade de alto custo, porque Boston, que é onde eu fiz, né, o doutorado de sanduíche, é uma cidade de alto custo, então eles adicionavam valor a mais na mensalidade normal do Ciências Sem Fronteiras. Recebi também uma parcela de auxílio instalação, seguro-saúde e auxílio deslocamento também, que deu para comprar passagem de ida e de volta, né? Mas então, assim que estava nesse processo já da solicitação da bolsa, né, aprovação da bolsa, o pessoal lá da Harvard já me encaminhou para o Harvard International Office, que é um departamento internacional de alunos internacionais, e que esse departamento queria, então, entrar em contato comigo para ver a questão do visto, né, que eu precisava desse documento DS 2019 e outros documentos para conseguir o visto aqui no consulado, né, aqui. E aí, precisei enviar também outra série de documentos. No caso, também foi um pouquinho mais complicado, porque não estava indo só eu, mas meu marido estava indo comigo, né? Então, eu precisei ter 2 documentos, né? O do J1, que é o titular, e o J2, que é o dependente. E também uma característica aqui nesse processo, para eu fazer esse estágio na Harvard durante um ano, eu precisei de uma prova de fundos, né, de recursos que eu tinha para me sustentar lá durante esse ano, porque o valor da bolsa do CNPq não era suficiente, mesmo com adicional de cidade de alto custo. Então, assim, talvez a bolsa conseguia ali cobrir uns 85% a 90% do que a universidade preconizava, né? E aí eu tinha que comprovar de alguma outra forma que eu tinha o restante, né? E aí eu fiz várias cartas, documentos, mandei imposto de renda de pai, de mãe, extrato de poupança, né? A gente faz o possível, né, para a gente comprovar esse restinho de renda, porque senão eles não me mandariam os documentos para o visto, né? Que isso é muito importante para eles. Eles precisam ter a garantia que vai ter um estudante lá e que ele precisa, então, ter condições financeiras de custear, né? De pagar todos
questão de moradia, alimentação, transporte, enfim, né? Por mais que a faculdade mesmo, por conta de um convênio, eu não precisei pagar para de fazer esse estágio na Harvard, né? Que tem parceria aqui com o CNPq, mas eu precisei, então, dizer o que eu recebia para conseguir, então, fazer esse estágio, né? E, então, esse processo todo, desde do primeiro contato com o professor orientador até eu receber pelo correio os documentos para dar entrada no visto, foi ali em torno de 4 meses a 5 meses, né? E nesse vai e volta, troca de e-mails, né? E manda documento e não foi suficiente, manda outro. E, enfim, até que no final de julho, lá para meados de julho, eu consegui receber por e-mail, aí foi o tempo de correr com o visto e comprar as passagens, e a questão do visto também foi muito tranquilo, esse visto J1 e J2, pela minha experiência, pelo que eu li a respeito, é um visto muito tranquilo, até porque é como se a gente já tivesse com todos os documentos da universidade, né? Então, como é uma parceria, um treinamento nessa universidade, se ela mesma que manda para nós, então é bem tranquilo para tirar esse visto, né? E aí, então, fui para Boston para começar meu estágio no exterior aí de um ano. Então, cheguei em Boston dia 20 de agosto, aí 10 dias, né, mais ou menos, 10 a 11 dias para o início das atividades de fato. Meu estágio foi dia 1º de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016. Então, imediatamente assim que eu cheguei em Boston, fui instruída para já ir diretamente no Harvard International Office para fazer a entrada, né, o registro, e fui, no caso, meu vínculo lá na Universidade de Harvard era como Visiting Graduate Student. E que, assim, eu era como se fosse uma aluna convidada, né? Mas, assim, eu tinha acesso a todos os departamentos, bibliotecas, tinha e-mail institucional da Harvard. Então, assim, foi muito bacana porque eu me senti uma aluna mesmo regular de lá, mesmo com esse vínculo somente de visitante. E aí, então, antes do meu estágio também, fui visitar a Harvard School of Public Health, conheci lá o departamento, a equipe que eu iria lidar diretamente, né? Para então, na semana seguinte, começar minhas atividades. Bom, esse aí na foto à esquerda foi meu professor supervisor no exterior, o professor Dr. Wafai Fauzi. Ele é um médico e fez a graduação dele no Sudão, mas aí depois foi para Harvard e fez toda a carreira acadêmica e profissional dele lá. Na época que eu comecei minhas atividades com ele, né, sobre a supervisão dele, era o chefe do departamento de Global Health and Population, de saúde global e populações. E como assim, ele tinha uma agenda muito cheia, a gente conversava mesmo mais por e-mail, mas a gente tentava fazer reuniões pelo menos bimestrais, né? Então, pelo menos 2 vezes por mês. Uma vez a cada 2 meses, a gente tinha um momento para a gente sentar junto e discutir sobre as análises estatísticas dos artigos que a gente estava trabalhando junto. E um comentário aqui à parte é porque essas reuniões eram muito diferentes do que eu estava acostumada a trabalhar, porque até então no mestrado, doutorado, era aquela coisa assim de você sentar com o orientador e conversar sobre a vida, né? E conversa sobre família. Claro, assim, tem todas as coisas assim de produção, né, de apresentar resultados, de discutir, corrigir trabalhos, né, artigos e tal, mas assim, a reunião com ele, por mais que ele era muito gentil, mas era muito objetivo, né, então assim, já sentava, só dava um oi, já colocava os papéis, né, as tabelas, né, gráficos, e a gente discutia os resultados e discutia os próximos encaminhamentos. Então, assim, tudo muito objetivo, mas assim, tudo funcionava muito bem, né? E aí depois eu tive a oportunidade com outros professores em disciplinas, é tudo muito assim, até com reunião de grupos de alunos, né, nas disciplinas, era tudo muito objetivo, e é diferente, né? No Brasil a gente tem muito essa coisa de conversar e tal, mas assim, vi que funcionava bem também, e foi algo que eu tomei para mim também, né, de ter reuniões, às vezes, dependendo do assunto, um pouco mais focadas, direcionadas, para que possa render mais o trabalho, né? Então, foi uma experiência interessante com essas reuniões com o professor Wafai Fauzi, mas, assim, eu tive uma ótima relação com ele, com toda a equipe de trabalho. Na verdade, eu tinha mais contato com a equipe do Departamento de Saúde Global e Populações, que eram outros pós-graduandos e outros pós-docs também, de professores desse departamento. A gente trabalhava junto. Tem até uma fotinha aqui do lado esquerdo, abaixo aqui, que, na verdade, é um prédio anexo à Faculdade de Saúde Pública da Harvard, que é onde ficavam os pós-graduandos e os pós-docs. Então, assim, eu tinha uma interação muito boa com o pessoal lá, né? Então, aqui do lado esquerdo vocês podem ver a salinha que eu ficava. Essa foto foi no dia que eu cheguei. Eu até me emocionei porque
cheguei assim numa universidade, a gente fica assim, pensando como que vai ser recebido, né? E foi muito bem recebida, então tinha todo um ambiente de trabalho preparado para mim, tinha até um recadinho de boas-vindas, né? Então, assim, me senti muito acolhida pelo departamento, e lá o bacana é que tem estudantes, né, pós-graduandos e pós-docs de todo mundo, né? Então, assim, você vê assim aquela mistura, né, de línguas, né, todo mundo assim no inglês, mas às vezes você vê conversando gente do Nepal conversando, né, gente da China conversando. Então, assim, isso é muito bacana ter esse trabalho, né, com muitas pessoas. Então a gente podia tirar dúvidas, né, discutia muitas coisas, trocava aí figurinhas em relação a palestras, seminários que ia ter. Então, foi muito bacana. Minha rotina de trabalho, me perdoe aí pelo erro, agora que eu vi, mas minha rotina de trabalho era sempre de segunda a sexta, das 8 às 18, mas assim, eu não tinha nenhuma frequência a cumprir, tá bom? Não tinha nada que tinha que assinar, eu tinha essa responsabilidade de estar lá nesse horário, né? Mas aí, claro, quando tinha atividades na Faculdade de Saúde Pública, né, disciplinas, cursos, palestras, eu me deslocava para lá. Ninguém ficava controlando ninguém, eles te dão muita autonomia no trabalho, né? Mas eu tinha essa rotina de trabalho que eu já costumava mesmo no doutorado e mantive lá. Que foi muito, muito bacana, que eu já estava acostumada já. E aí, no estágio no exterior, eu tive várias oportunidades, né, como aluna visitante dessa faculdade, participação em disciplinas da pós-graduação, então consegui participar de uma disciplina no primeiro semestre e no segundo semestre, né, que eu fiquei lá um ano, então peguei disciplinas de carga horária até elevada no primeiro semestre e no segundo semestre, tinha acesso às bibliotecas, né, todas as bibliotecas da Harvard, tanto a biblioteca virtual deles, né, que assim, que era uma maravilha, né, tipo, todas as revistas Open Access. Então, era muito bom, assim, fazer buscas da literatura, então eu aproveitei muito esse tempo lá para tentar buscar o máximo de artigos possíveis, né, e é muito bacana ver que aqui no Brasil também isso está acontecendo, né, com o portal de periódicos da CAPES, e que é muito, muito bacana isso, esse acesso, né, esses artigos, né, a essa informação. Participei de diversas palestras e seminários, então, como eu tinha o e-mail da própria Harvard, eles mandavam muitos comunicados, notícias, né, de eventos, seminários que ia ter, então era só se inscrever, né, e eu tinha um número da Harvard, então é só escrever com o meu número, já podia participar, então, desses eventos, que foi muito bacana. E, além disso, tinha desconto em restaurantes, lanchonetes, atrações culturais, né, tudo isso que os alunos também regulares da Harvard tinham, eu também tinha, né, em que era muito bacana. Em relação às disciplinas, especificamente, um comentário, até para quem quiser, né, pretender fazer estágio lá, como eu não era regular, minha nota, né, meu progresso na disciplina, não ia para um sistema, né, não ia para um site. Então, sempre ao final das disciplinas, né, às vezes seminários, um pouquinho de longa duração, eu sempre pedia para o professor para me entregar uma declaração, que é um documento que eu teria, né, para comprovar que eu participei da disciplina, qual que foi a minha avaliação, né, nessa disciplina, meu desempenho. Então, é uma dica também que eu dou para tudo, gente. Pede declaração, pede certificado, para a gente ter tudo registrado, tá bom? Para comprovar tudo que fez no exterior, né? Em relação à adaptação à cultura e redes de apoio, lá em Boston é muito interessante, porque tem uma comunidade brasileira muito grande, então você está no metrô, está no ônibus, está passeando, você vê brasileiros conversando, né? Você se sente um pouco em casa. Tem supermercado brasileiro, tem padaria, né? Então dá vontade de comer um pãozinho francês. Um pouquinho, 10 minutinhos de casa, a gente já comprava um pãozinho francês fresquinho, assim, para comer. Então, não foi muito difícil essa adaptação. Também eu fazia parte de uma comunidade que chama Harvard Christian Student Fellowship, que eram estudantes cristãos. Eu sou cristã, então todas as terças esses estudantes se reuniam para almoçar juntos. Então, foi uma oportunidade muito interessante, porque eu fiz vários amigos, né, muitos contatos por meio desse grupo, né, essa comunidade que tinha dentro da Harvard, que foi muito interessante. Tem o Pub Boston, que eu não sei se alguém já conhece, mas uma comunidade também de pesquisadores e universidades brasileiros em Boston, então muita coisa, muitos documentos sobre o que fazer em determinadas situações, eu consegui tudo nesse site, eles são bem acessíveis, tem reuniões periódicas, eu não tive a oportunidade de participar de reuniões, mesmo eventos deles, mas assim, para quem tem interesse de ir para Boston, é um grupo muito bacana para que vocês possam entrar em contato, são muito disponíveis, mandei algumas mensagens, fui prontamente atendida,
foi muito bacana, assim, o envolvimento deles com outros estudantes que estão indo, né, para Boston estudar. Eu também fazia parte de uma igreja, que é a Portuguese Baptist Church, lá, que também foi muito uma rede de apoio para mim e para o meu marido. E também a presença do meu marido fez toda a diferença. Esse um ano, que aí ele ia comigo nos passeios, né? A gente, final de semana, assim, eu me dedicava muito durante a semana, mas final de semana a gente tirava para conhecer a cidade, conhecer a cultura, né? Experimentar novas coisas. Então, essa questão da adaptação da cultura, rede de apoio, eu vi que eu fui muito privilegiada, assim, porque eu consegui me sentir em casa mesmo nesse um ano estando em Boston. E aqui foi algo que uma experiência que marcou minha vida. Eu sei que não é muito foco, né, desse evento, mas com 3 meses que eu estava lá, eu descobri que eu estava grávida. Entrei em desespero, não foi planejado. Eu e meu marido, a gente queria ter um bebê também, mas só depois do doutorado. Mas foi um bebê muito desejado, mas confesso que no começo eu entrei em desespero, né? Tava assim, começando a disciplina, começando a me envolver com a equipe, com os alunos, com o professor, o AFAI, e aí descobri que eu estava grávida, né? Enfim, a primeira coisa, antes de falar com a minha família, eu falei com a minha orientadora aqui no Brasil, eu falei, Marli do céu, aconteceu alguma coisa. E eu falei, ela super me apoiou, ela falou, olha, eu apoio até porque é 12 meses, se você tiver uma rede de apoio, seu marido está aí, pode te ajudar. Conversei com o professor orientador, o professor Wafai, que também foi muito gentil, ele perguntou, olha, você está bem assistida, com plano de saúde, qualquer problema que você tiver, você me comunica, mas vamos tocar esse sanduíche, né? Então, assim, com uma rede de apoio com meu marido, com meus orientadores me apoiando, então segui aí e com 37 semanas, quase 38 semanas, estava apresentando o trabalho na última disciplina, já com 2 artigos escritos, né? Já tinha praticamente cumprido todo o meu plano de trabalho. E aí, esse menininho aí, tá joia. E aí, esse menininho aí resolveu nascer durante esse estágio. E, por fim, as oportunidades e aprendizados, né? Bom, o professor Wafai, então, me ofereceu, então, fazer o pós-doutorado lá, assim que eu concluí meu doutorado. Como eu estava com bolsa de Ciências Sem Fronteiras, eu fiquei 1 ano lá, eu tinha que voltar para o Brasil, ficar pelo menos 1 ano aqui. Mas ele disse que assim que eu finalizasse o doutorado, a gente poderia conversar, então, que as portas estariam abertas para fazer o pós-doc lá. Acaba que, por conta do que eu estava vivendo aqui no Brasil, né, com outras oportunidades de trabalho, eu não fui para lá, mas consegui, então, publicar 3 artigos com colaboração internacional com esse professor, o Wafai, que realmente contribuiu muito para a qualidade dos artigos, a possibilidade de troca de experiência com pesquisadores de vários países do mundo, participação de seminários com renomados pesquisadores e líderes mundiais, assim, presencialmente é muito bacana ter esse contato, aperfeiçoamento da língua inglesa, desenvolvimento da autonomia, né, porque lá, assim, você passa atividade, você tem que cumprir aquilo, né? Então, você é muito autônomo, né? Você tem que realmente ser muito proativo, né? Correr atrás das coisas. Isso foi muito bom, me ajudou a desenvolver muito. E a vivência de uma nova cultura, novos amigos, novas formas de trabalho. Então, sempre experiência no exterior é muito bacana, tá? Então, eu indico para todo mundo, né? E aqui algumas dicas para quem deseja fazer o doutorado de sanduíche. Primeiro, planejar desde o início do doutorado, escuta com seu orientador, fique de olhos em bolsas. Se possível, tente cumprir a carga horária de disciplinas o quanto antes, né? Tenta focar em cumprir carga horária, fazer qualificação, para que nos últimos anos você possa estar mais disponível para fazer esse estágio, investir no inglês, né? Isso é algo que a própria Marcela comentou, né? A gente precisa ter um inglês muito bom. Tente deixar rascunhado seu currículo, resumo da tese em inglês, e vai atrás, invista, não tenha medo, né? Eu fico brincando que o não você já tem, né? Então, quem deseja é só realmente correr atrás, procurar, e as portas se abrem, gente. Com muita dedicação, assim, com uma rede de apoio muito boa, tem tudo para sucesso aí, para vocês conseguirem seus objetivos e sonhos. Era isso, muito obrigada. Obrigada, Lara. A sua história é extremamente interessante, né? A do Marcelo também. Todos têm muitas coisas boas para trazer. Infelizmente, nosso tempo é curto, tá? Por isso que eu estava aqui chamando a atenção, Lara, para a gente não extrapolar aí o prazo do nosso seminário. Mas fantástica a sua história. Eu ainda não a conhecia, né? Então, muito gostoso ouvir toda essa dedicação.
E também peço para você aguardar que a gente vai conversar um pouquinho no final, tá bom? Com certeza. Vou chamar nosso próximo convidado, então, professor também, né? Professor André Luiz de Santana Hedlund. Ele fez o mestrado pleno, né? Ele é um ex-bolsista Chevening, com mestrado em Psicologia da Educação pela Universidade de Bristol, na Inglaterra. Ele atuou como professor de inglês e coordenador acadêmico em diversas escolas, examinador dos certificados de proficiência de Michigan, além de ser consultor pedagógico e revisor de materiais pela National Geographic Learning. Desde 2019, André trabalha como mentor dos programas bilíngues do Edify pela Spot, educação e professores de diferentes cursos de especialização e pós-graduação, inclusive já há muitos cursos, né, no PPG-NUT, na FANUT, obrigada, André, com a temática, né, biomultilinguismo, neurociência e cognição e educação global, e é membro do grupo de interesses Mind, Brain and Education do BRAS-DSOL. Obrigada, André, você também tem aí seus 15 minutos para explanar a sua história do mestrado pleno no exterior para nós. Muito obrigado. Eu chamo a professora Derusa de Deira, então não vou quebrar a tradição agora, né? Queria agradecer ao PPG-NUT pelo convite, é uma honra poder falar com alunos que possam, talvez, no futuro, ter a mesma oportunidade que eu tive, e assim como a Lara, eu vou também compartilhar minha tela com vocês, porque eu fiz uma apresentação bem curta, para tentar deixar a minha história um pouco mais visual, né? Então, vamos lá. E vou tentar, é claro, respeitar o tempo aí, que eu sei que a gente tem muito para debater em conjunto ainda. Então, eu não vou falar muito do que me trouxe a Bolsa Chevening, né? Mas eu vou falar mais sobre a Bolsa Chevening. Quem quiser conhecer um pouquinho da história que me levou a conseguir obter essa bolsa, eu peço que vocês entrem lá no meu LinkedIn, né? Que eu tenho um artigo que eu publiquei, aqueles artigos que a gente coloca, né, para melhorar um pouquinho o perfil, e eu falo um pouquinho, né, da minha desistência, por exemplo, de um curso de mestrado pela UFG em ciência política. Eu acho que isso vai ser muito relevante para as pessoas que estão um pouco frustradas, talvez, que estão um pouco perdidas na vida, para mostrar que nem sempre os caminhos são tão claros assim, que as oportunidades vão aparecendo, e acho que aqui já foi falado, né, mais de uma vez, a gente tem que estar pronto para quando a oportunidade aparecer. Mas o que é a Bolsa Chevening? A Bolsa Chevening é uma bolsa que é oferecida pelo governo britânico há pelo menos umas 3 décadas, quase 3 décadas, se não me engano, e nos últimos anos, quando eu apliquei para a Bolsa, quando eu me candidatei, o número era astronômico, né, para a gente que está nesse campo aí buscando oportunidades. Então, mais de 60 mil candidatos se candidatando à Bolsa, de mais de 150 países, e apenas mais ou menos 3%, menos de 3% desse pessoal aí consegue a Bolsa de fato, né? Então, a gente é realmente muito privilegiado, e eu fiquei sabendo sobre essa Bolsa, por acaso, num congresso que eu fui no Rio de Janeiro, quando eu decidi entrar numa sessão sobre oportunidades no exterior, exatamente como a gente está fazendo aqui. Então, foi isso que me abriu os olhos, lá no início. E aí, todo o processo seletivo da Bolsa é difícil, a gente tem, né, todos aqueles protocolos que as outras bolsas também pedem, mas acho que o mais complicado é a gente conseguir colocar no papel o que a gente pretende fazer com esse presente que nos é dado, né? Então, qual vai ser a minha contribuição depois que eu obtiver o meu certificado, voltar para o Brasil, o que eu vou fazer com isso? Então, eu tenho que escrever, antes de conseguir a bolsa, uma carta sobre meu plano de carreira, né, de até 10 anos, eu tenho que escrever uma carta falando sobre minhas habilidades de networking, tenho que falar sobre por que eu quero estudar no Reino Unido, tenho que falar sobre meu perfil de liderança. Então, estar trabalhando com um centro binacional, que é uma escola de inglês, ser presidente de uma ONG aqui local, né, o Partners of the Americas, na época, então trabalhar com voluntariado, tudo isso foi agregando ao meu perfil. Mas vou deixar essa bolsa para depois, vocês podem dar uma pesquisada no site do Chevening, que tem todas as informações lá, e aí talvez uma grande diferença, né, entre
o que as nossas convidadas aí falaram anteriormente e mim, é que eu não tinha nenhum problema com inglês, né? Eu trabalhei com inglês a vida inteira. Eu sempre fui professor de inglês, então a certificação, os exames de inglês, isso não era uma grande questão para mim. A minha questão era saber a área que eu queria atuar, né? Porque eu vinha saindo de relações internacionais, aí cheguei a fazer um mestrado em ciência política, mas não terminei. Eu queria, então, descobrir o que me chamava, né? Qual era a minha missão, vamos dizer assim. E eu acabei descobrindo que era educação. E aí, vamos falar um pouquinho da minha experiência lá, né? Esse aqui é o durante. Ali no cantinho superior esquerdo, vocês veem que eu recebi um e-mail da Universidade de Bristol, assim que eu recebi a carta de aceite, que era um dos critérios para seleção, né, para a bolsa, e fiquei super animado, comecei a pesquisar bastante, descobri muito sobre a cidade de Bristol. A cidade de Bristol é uma cidade histórica, que tem um porto muito famoso, que os navegantes britânicos saíam, né, para explorar a Europa. E também uma curiosidade que eu fiquei sabendo, Winston Churchill, não sei se todo mundo lembra dele, foi o reitor da nossa universidade, né? E essa torre aí que está em destaque é o grande hall que a gente se formou. E o Winston Churchill tem um escritório lá, ele sentava lá. Então, tudo isso foi virando algo, assim, muito distante para mim. Ainda não tinha caído a ficha. Aí, no meio, a gente tem uma foto da nossa biblioteca, que fica dentro dessa torre, da Wills Memorial, né? Ali, fica, na verdade, adjacente à torre ali atrás, mas a entrada é pela torre. Aí tem uma foto ali na parede da universidade, da Faculdade de Ciências Sociais e Educação, que foi onde eu estudei, e uma foto aérea muito bonita de uma torre chamada Cabot Tower, que é um monumento que as pessoas vão, né, é um destaque da cidade, e a cidade é muito, acho que é uma cidade que te deixa muito confortável, uma cidade que tem muitas possibilidades, as pessoas são pessoas incríveis, eu conheci muitas pessoas que estavam envolvidas com projetos diferentes, e tudo isso foi acontecendo meio que muito rápido, né? Eu fiquei algum tempo ainda na reserva da bolsa, então eu não havia sido escolhido, e eu só recebi o comunicado um pouquinho antes de ter que viajar, né? Eu só recebi lá por junho, e eu já tinha que sair, já tinha que estar na cidade em setembro. E aí, na questão da jornada acadêmica, que eu acho que talvez seja mais interessante, né, a gente discutir, focar um pouco nesse ponto, porque existem grandes diferenças, né, e acho que a Lara falou muito da autonomia, também vou falar um pouco de autonomia, quando a gente compara com o que acontece de praxe aqui no Brasil, né, como a universidade, o ensino superior, já está muito bem consolidado fora do Brasil, inclusive a Inglaterra, o Reino Unido tem universidades, instituições que têm praticamente 1000 anos, como Oxford, como Cambridge, né? Então ele já tem uma estrutura, um sistema muito bem consolidado. A gente começou há pouco tempo, há um século aí, né? E foi para mim foi muito gratificante conseguir chegar e me adaptar logo de cara, porque eu sempre gostei muito da cultura britânica, né? Sou fã de rock, dos Beatles, gosto da comida deles também, gosto do clima, né? Eu adorei ficar um ano naquele friozinho, naquele breu, naquela chuvinha, assim, para fazer um contraste com Goiânia, né? Foi muito bom. Poder também viajar na Europa, porque os países são muito próximos, e visitar outras culturas. A adaptação foi muito, assim, fácil para mim. A única questão é que eu deixava a família, a Cris, meus gatinhos para trás, aí a saudade era difícil, mas a gente conseguiu se encontrar várias vezes, ela foi me visitar, eu não podia voltar para o Brasil nessa época, né, a não ser que eu tivesse uma justificativa muito grande, e então o programa tinha algumas restrições, mas era um programa muito bom que cobria todas as minhas despesas. Então eu recebia mensalmente um valor que dava para cobrir alimentação, acomodação era muito caro, eu pagava praticamente 50% a 60% do que eu recebia
para ficar em algum lugar, né? O transporte não era muito caro, porque eu normalmente não usava, eu conseguia caminhar para o campus da universidade, mas mesmo assim, você tem uma vida até que confortável, né? Dá para se dedicar bastante aos estudos. E aí, falando em estudos, acho que esse foi o grande desafio, porque a gente tem que ter um senso de autonomia maior do que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que os professores de lá, eles definem muito bem os prazos e, assim, a gente não tem muita opção, não tem muita escapatória, a gente precisa seguir a risca. A gente pode pedir, claro, alguma extensão, né, com uma justificativa, mas uma vez ou outra, a gente precisa explicar muito bem por que precisa daquilo. E também a gente tem acesso, como a Lara falou, né, a biblioteca do Wills Memorial, por exemplo, é uma biblioteca incrível. A gente tinha acesso a tudo que a gente precisava, não só livros físicos, mas também a plataformas que davam acesso aos artigos que a gente precisava. O meu grande desafio, porque, né, eu sou de humanas, então é difícil para a gente, foi a estatística. Acho que foi a disciplina que mais... foi um pouco mais complicada em relação às outras, mas mesmo assim o professor era excelente. Acho que a gente gastava mais tempo fazendo coisas práticas do que aprendendo a teoria, isso também fez uma diferença grande. Então a gente ficava pelo menos um terço da aula discutindo alguns conceitos e a gente já ia para o SPSS para fazer algumas análises, né? Então isso me ajudou bastante, essa questão prática, que quando eu estudei aqui no Brasil, no mestrado, eu não tive isso, a gente ficava muito na teoria, mas também tem uma questão estrutural, eles conseguem acesso para todos os alunos, para que eles usem os softwares que são necessários, então tem tudo isso. E a minha relação com a dissertação e orientação, muito parecido também com o que a Lara disse, eu não tive muitos encontros presenciais com a minha orientadora, a Cordília, e o processo é bem diferente do que foi explicado antes. Eu não cheguei a mandar nenhum projeto pronto, eu só conheci a minha orientadora lá pelo meio do mestrado, né, e eu já tinha alguma visão do que eu queria trabalhar, e aí a gente escolhe, né, na verdade, a gente coloca alguns critérios lá para escolha, então eles vão tentar alinhar com o que a gente está trabalhando, mas nem sempre dá certo. No meu caso, não deu certo, eu queria que fosse um dos grandes professores que me fez escolher a Universidade de Bristol, que foi o Paul Howard Jones, mas acabou que essa minha orientadora, ela me deu dicas valiosas, né, sobre o que eu poderia fazer. Eu tinha uma visão diferente, ela me ajudou a criar uma escala, né, isso exigiu de mim muito esforço no final, eu tive que aprender quase que sozinho a fazer algumas análises estatísticas super avançadas que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive eu vi pouca coisa nas aulas práticas, né, tive que aprender a fazer análise fatorial, análise de componentes principais, eu acho que eu nem sei falar direito os nomes em português, eu aprendi tudo isso em inglês, né, mas foi um desafio muito bom, eu, no fim das contas, tive minha recompensa, consegui tirar uma nota muito boa, uma das melhores, né, do curso, então estou formado com distinção, como eles chamam, né, quando a gente tira uma média acima de 70, então, e 80 realmente pelo menos é o que eles dizem lá, que quer dizer que a gente fez o que a gente deveria ter feito e fez com qualidade. E tudo isso aconteceu num período super curto, né, de 1 ano. Eu fiz mestrado pleno, assim que eu terminei o mestrado, entreguei a minha dissertação impressa em mãos, decidi aproveitar que eu já estava na Europa, que eu tinha ainda algum tempo, né, de visto, e viajei para alguns países para participar de eventos da minha área que é de ensino de inglês, de educação, de bilinguismo. E acabei participando de 6 conferências internacionais nessa época, né? Então, de setembro a outubro, eu viajei de trem ali pelo leste europeu, fui para a Polônia, fui para a Eslováquia, para a Hungria. Aí antes eu tinha ido para Romênia, para Montenegro, para Espanha. Todas essas oportunidades apareceram porque eu estava me qualificando na área que eu queria,
né? E eu estava atento. Eu acho que isso é muito válido para quem está escutando a gente. Fiquem atentos às oportunidades, né? Participem de congressos. Eu sempre mando propostas para falar sobre alguma coisa. E como eu estudei psicologia da educação, eu sei um pouco, né? Ainda sou eterno aprendiz, mas eu sei um pouco mais sobre cérebro, mente, como a gente aprende, as ciências do aprendizado, e comecei a tentar a frequentar esses congressos e consegui. Aí, quando eu cheguei no Brasil, já tive algumas oportunidades de trabalho. Então, aqui, diferentemente, né, de todo mundo que falou antes aí de mim, eu estou mais em campo do que na academia, né? E eu acho que isso é uma opção muito válida também. Então, o que eu faço hoje, né? Assim que eu cheguei, me ofereceram uma vaga de professor convidado num curso de pós-graduação da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, que é uma especialização em educação bilíngue e cognição, aliás, uma pós-graduação. E aí também na PUC-Paraná, eles abriram um curso de pós-graduação em multilinguismo e educação global, e agora resolveram fazer um curso de especialização sobre currículo bilíngue. E eu tive, então, um prazer enorme, assim que eu cheguei, né, praticamente, de ser escolhido para trabalhar para uma empresa muito grande chamada Spot Educação. Tem vários produtos educacionais, entre eles o programa bilíngue Edify. Então, minha função é ajudar a implementar programas bilíngues nas escolas que adotam essa marca Edify. E aí, lá em junho já, né, acho que já faz alguns meses, aí, junho, se eu não me engano, nessa foto aí do meio que eu estou no Google Meet aí com todo mundo, a gente fez uma live pelo YouTube para falar sobre as diretrizes nacionais curriculares do ensino bilíngue no Brasil. É um marco histórico, porque a gente não tem isso regulamentado no Brasil, né? Então, qualquer escola pode dizer que é bilíngue, falar que tem algumas horas adicionais no currículo e se chamar de bilíngue, isso acaba confundindo as famílias, e eu participei disso. Também tive a honra de ser convidado pela National Geographic, onde eu trabalhei como consultor, para dar um webinário que tem uma repercussão mundial, né? Se eu não me engano, mais de 100 países, quase 3 mil pessoas assistindo, para falar um pouco sobre o trabalho de pesquisa que o meu professor fez na Universidade de Bristol. Então, tudo isso aconteceu aí em menos de um ano da minha volta, né? E eu tenho, para mim, essa visão muito clara que eu tinha que ter experiência em campo para depois tentar fazer um doutorado fora, né? E eu acho que a gente precisa tentar aliar teoria e prática. A gente precisa, quando a gente fica na academia, a gente faz produção acadêmica, científica, mas isso tem que ter algum impacto para as pessoas que estão na linha de frente, no meu caso, os professores, né? Então, acho que o meu trabalho agora é muito voltado para a formação docente, para que os professores entendam como o cérebro funciona, como a mente funciona, para que os impactos na produção dos alunos, no aprendizado dos alunos, seja mais positivo. E aí, as lições que eu aprendi para fechar, e eu quero que todo mundo preste muita atenção aqui, porque a gente acaba, eu acho que se alinhando, né, com o que é esperado da gente no exterior, porque a estrutura já está lá. Aqui no Brasil, a gente ainda, apesar de termos a estrutura, né, a estrutura ela não é tão rígida quanto lá, e eles têm uma coisa muito interessante, que é essa rigidez e flexibilidade ao mesmo tempo, né? Você pode fazer o que você quiser, contanto que você entregue as coisas com que você se comprometeu. Então, acho que a dica principal é atenção ao bom senso, né? Principalmente em relação à comunicação. Eu ouvi minha orientadora 2 vezes, né? Eu tive aulas com ela de psicologia social, mas eu a encontrei 2 vezes, e a gente era proibido de mandar qualquer mensagem para a orientadora depois das 6 horas na sexta-feira, né? A gente não podia mandar mensagens no fim de semana. A gente até podia mandar, mas eles não encorajavam isso e não respondiam até a próxima segunda-feira. A gente não tinha número de WhatsApp da orientadora, né? Era tudo muito formalizado, a gente tinha que fazer isso via e-mail. E
a orientadora, ela dava muita independência para a gente trabalhar com a nossa dissertação. A gente podia, por exemplo, pedir que ela revisasse tudo de uma vez ou que ela revisasse capítulo por capítulo, né? E a questão de escrita acadêmica, por exemplo, né? Eu não tinha problemas porque eu ensinava isso. Mas se eu tivesse problemas, ela não seria responsável pela correção ortográfica, por exemplo, ou gramatical, mas sim do conteúdo da dissertação. Então, era muito comum eu ver de colegas, olha, a sua dissertação, o conteúdo está legal, mas você não está escrevendo muito bem. Arrume isso. E a faculdade, a universidade oferecia vários serviços para que todo mundo conseguisse fazer isso. Alguns seminários de escrita acadêmica e tudo mais. A outra dica é a gente tem que abraçar a autonomia. Então, dá para fazer muita coisa, mas a gente precisa entregar no prazo, a gente precisa ser independente. Tem coisas que aqui no Brasil ainda acontecem, que eu comparo muito, às vezes algumas dúvidas que são muito simples, né, de a gente conseguir localizar, que a gente o primeiro passo é mandar uma mensagem para a orientadora, ou para algum professor. Coisas que se você colocar no Google, por exemplo, você acha, né, então, e muitas vezes isso ficava muito evidente, quando alguém fazia uma pergunta desse tipo na aula, qualquer professor diria, isso está no manual do aluno, tá bom? Dá uma olhada lá. Assim, simplesmente assim. A gente que tem que ter autonomia para buscar isso. Mas a gente também tem muito acompanhamento e apoio de diversas frentes, né? Os professores, eles vão nos indicar, vão sugerir, por exemplo, tutores que estão trabalhando, que muitas vezes são alunos mais velhos, que já passaram por isso. Tem algumas sessões de acompanhamento de saúde mental, que era muito importante. Você tem vários canais para se comunicar, porque às vezes a gente precisa de ajuda. E também tem muito acompanhamento acadêmico, né? Então, eu não estou conseguindo ir bem nessa disciplina, não consigo escrever bem, você consegue achar isso em qualquer lugar, dentro das bibliotecas, dentro do campus, e as pessoas indicam para a gente. Então, isso a gente tem que correr atrás. E essa palavra que eu não consigo traduzir muito bem para o português, accountability, tem muito a ver com responsabilidade e comprometimento, né? Então, o que é esperado da gente é que a gente entregue os resultados. A gente está lá porque a gente está fazendo mestrado, porque a gente está fazendo uma pós, um doutorado, um mestrado, enfim, qualquer que seja o programa. Eles dão muita liberdade, mas eles cobram também. E é um espanto até quando você não faz as coisas que você deveria fazer, porque é o que é esperado de você, né? E todo mundo sabe que é difícil, ninguém diz que é fácil, mas você tem tantos canais de apoio que você tem que fazer alguma intervenção enquanto é tempo, né? Então, eu acredito que lá, pelo menos na minha experiência, isso acontece menos do que aqui. Aqui, muitas vezes, parece que as coisas vão se acumulando muito e explodem no final. E a gente tem muito essa consciência, e, de novo, tem uma estrutura muito bem montada, a gente tem vários canais de apoio, de comunicação, mas a gente tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer. E ninguém diz que é fácil, é difícil, é um desafio, mas tem uma recompensa no final. Então, Pode concluir, por favor? Sim, então meu slide final é com algumas ideias, né, para que eu consegui refletir um pouco, né, sobre essas ideias quando eu voltei, e eu espero que vocês consigam também levar isso, porque é muito importante que a gente corra atrás das oportunidades e que a gente se desenvolva por conta própria, né, a gente não tem que esperar alguém mandar fazer alguma coisa, mas a gente também precisa pedir ajuda quando necessário, e tem vários canais para fazer isso, tem como montar grupos de estudo, tem como ir nas sessões da biblioteca. A gente também tem que tomar muita iniciativa de fazer as coisas, né? As coisas estão disponíveis, mas se a gente não dá o primeiro passo, nada acontece. Também a gente precisa aprender que aprender é algo difícil. Então, se você está, vamos dizer assim, está sendo desafiado todos os dias, está difícil, está complicado, isso quer dizer que você está fazendo algo que vale a pena, né? Algo que realmente merece o esforço. E aprender é um processo. Se você vai lá e tudo é fácil, então você não deveria estar lá,
você já sabe as coisas. O aprendizado, ele leva tempo, e ele leva muito esforço também. E, finalmente, acho que a gente precisa ter, eu já procrastinei bastante quando eu estava lá, deixar as coisas assim, né, para o último segundo possível, mas a gente precisa tentar, ao máximo, criar protocolos e procedimentos, ou seja, ter uma rotina de estudos, ter um local adequado para estudar, conseguir criar tabelas de acompanhamento do que vocês estão fazendo, né, colocar na parede o seu projeto de mestrado, como é que você vai chegar até lá, colocar os passos, tudo isso vai ajudar muito. E acho que a minha dica final é que aproveitem bastante, eu acho que para mim abriu muitas oportunidades, né, e eu sempre vou ser grato, eu sempre vou indicar essa bolsa para todo mundo, mas eu também vou dizer o seguinte, não é fácil, foi o maior desafio acadêmico, né, e provavelmente vai ser ainda, talvez o doutorado não seja tanto, mas talvez seja, que eu já passei na vida, mas vale a pena. E se vale a pena, a gente precisa fazer do jeito que a gente consegue, do jeito que dê certo. Sejam comprometidos, busquem ajuda, mas também sejam pessoas com autonomia e tenham comprometimento, e vocês vão conseguir. Ótimo, André, obrigada. Gente, o tempo é muito curto mesmo, né, para a gente absorver tantas experiências enriquecedoras. Mas muito obrigada por fazer toda essa explanação. São aspectos diferentes, né, que cada experiência está trazendo para nós. Então, muito obrigada e aguarde que a gente vai finalizar a nossa mesa, tá bom? Agora, a nossa última convidada, ela fez um mestrado, né, sanduíche, que não é uma coisa comum, né, até a gente fala que o tempo de mestrado é muito curto, são 2 anos, se bem que o André acabou de explicar que ele fez um mestrado em 1 ano, né, em uma outra universidade, uma outra cultura, uma outra língua, mas a gente costuma falar que o mestrado você está começando a caminhar na carreira acadêmica, então às vezes é difícil você conseguir fazer um período no exterior. Mas algumas pessoas conseguem, né? Esse é o exemplo da Marcela, né? A nossa segunda Marcela do dia, a Marcela de Oliveira Queiroz. Ela fez o seu mestrado sanduíche, ela é graduada também pela UFG, fez o mestrado, né, no PPG-NUT, e realizou, então, um período de treinamento, né, de técnicas laboratoriais na Faculdade de Medicina da Università Politecnica del Marte, na cidade de Ancona, né, na Itália. E também a Marcela apresentou, né, eu acho que ela vai falar um grande desafio acadêmico, né, que ela apresentou um trabalho num congresso de obesidade infantil, né, na Polônia, e apresentou em língua inglesa também teve alguns desafios, né, Marcela? Muito obrigada pela sua participação e pode apresentar sua história. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Derusa, que prazer estar voltando aqui ao PPG-NUT, né, e contar um pouquinho dessa história que foi tão engrandecedora para mim. E apesar de, assim, de pouca experiência comparada a todo o histórico de todo mundo, eu acho que eu vou estar me aproximando muito de muitas pessoas que têm esse sonho e que ainda não sabem nem por onde começar, né, foi algo recente. E que eu, diferente dos outros colegas, eu não tive uma bolsa para ir para o exterior, então vou estar contando um pouquinho de como foi minha experiência e as possibilidades que a gente tem também em torno disso. Então, assim, até esse momento, quando eu fui para fora, eu não tinha sequer apresentado um trabalho oral na minha vida, nem em português. Então, realmente, eu encarei esse desafio e foi uma experiência maravilhosa. Pelo tempo, eu vou estar discorrendo aqui um pouquinho sobre minha experiência e no final eu mostro só algumas fotos ali do laboratório, de como que foi algumas coisas, alguns pontos positivos. Então, logo que eu ingressei no mestrado, né, com a professora Flávia Corgozinho, já entrei junto com a Naira, que foi minha companheira, assim, desde a graduação, nós entramos juntas na pesquisa e, assim, realmente foi a minha maior rede de apoio durante todo esse processo e foi muito gratificante ter ela ao meu lado, principalmente nessa experiência na Itália também. Então, desde que nós escrevemos ali aquele primeiro rascunho do que seria nosso projeto, né, a Flávia, nossa orientadora, já falou, olha, eu acho que seria muito relevante vocês analisarem isso, a gente trabalha com tecido adiposo, né,
falou, acho que seria muito interessante levar isso para a Itália, afinal o grupo lá é referência nisso, nesse assunto. Ela já havia feito parte do doutorado dela lá também, então, assim, seria muito relevante para a gente. E desde então, eu comprei essa ideia, né? O professor Tinti, ele assim, tem uma expertise muito grande nesse assunto e está muito à frente, assim, em muitos pontos, questão, enfim, é sensacional. E tanto eu quanto a Naira, nós compramos esse sonho. A partir disso, a gente falou assim, e agora o que precisa ser feito, né? Porque até então a gente não sabia nem de possibilidades para conseguir ir, de verba, enfim. Então, só de ter tomado essa decisão, eu já voltei a estudar inglês, porque por mais que era na Itália, a ciência de inglês seria muito interessante, muito relevante, por mais que eu soubesse assim, ter uma compreensão boa. Falar inglês eu sabia que seria totalmente diferente, principalmente em um ambiente acadêmico, em um ambiente onde tinha tantas pessoas tão experientes e eu ainda estava ali engatinhando ali nesse rumo ali a ciência, né? Então voltei a estudar inglês. Comecei a estudar italiano também, porque apesar de no laboratório todo mundo falar inglês, eu achei interessante ter pelo menos noções ali da língua, né? Falada naquele país, porque a nossa cidade ele era uma cidade de interior, nem todo mundo conseguia compreender português ou inglês, enfim, então achei interessante estudar um pouquinho de italiano também. E algo que eu sempre, assim, passo adiante, né, é sempre conversar com o orientador para ver as possibilidades. Então, tanto a Flávia, a Deruza foi minha co-orientadora, um prazer enorme também, contribuiu muito nesse processo e apoiou muito essa ideia, mesmo com todos os desafios que nós tivemos ali ao longo, né, desse processo. Então, é muito importante, assim, a gente conversar, alinhar as expectativas e correr atrás do que é possível. Então, diante disso, uma oportunidade que surgiu foi do Confap Italy, que oferecia uma bolsa, né, para as universidades italianas, para a gente estar indo para as universidades italianas, eram menos bolsas, acho que só 2 de mestrado, e o restante de doutorado e pós-doc. Então, a Naira foi contemplada com uma dessas boas, graças a Deus, foi ótimo. Então, a bolsa era para um período de 4 meses, e até o momento eu não tinha sido contemplada, então tentamos entrar com recurso, entramos nessa luta, tentamos todo o possível, e a gente sabia que seria difícil conseguir 2 bolsas para mestrado de um mesmo projeto, para uma mesma cidade, enfim. Mas esse foi o meu primeiro não, então tem muitas pessoas que, assim, diante desse primeiro não, já desistem, já falam, não, tá vendo, não era para ser e pronto. Mas eu realmente, era uma experiência que eu queria muito estar no meio dessas pessoas, conhecer esse laboratório, conhecer esse professor, e assim, foi muito válido ter comprado toda essa ideia e ter investido, né, para estar conseguindo ter essa experiência. Então, nosso próximo caminho ali, depois deste não, né, foi conversar na pró-reitoria da pós. Então, o professor Laerte foi muito solícito com a gente, então a gente foi ver as possibilidades, né, que tipo de auxílio que a gente conseguia. Até o momento, no início, nem bolsa de mestrado eu não ganhava, depois eu passei a receber a bolsa da FAPEG, então, desde então, fui juntando ali cada centavinho para essa experiência, mas o professor foi muito solícito, então nós conseguimos ali, depois de muita luta, muita conversa, ele sempre falava assim, Marcela, eu vou ver o que eu consigo fazer por você, eu vou estar correndo atrás para te ajudar. Isso aqui eu não consigo, mas vamos ver o que a gente consegue. No fim das contas, eu consegui um auxílio para as minhas estadias, né? Então, nós definimos que eu ficaria por 90 dias lá. A Naira ficou por 4 meses, então, a partir de 90 dias tem que tirar visto, até foi um fator determinante do meu período lá, porque tirar visto implicaria em mais gastos, mais tempo, então teria que ir em Brasília para tirar, tem toda essa questão burocrática ali para estar conseguindo visto italiano. Foi bem trabalhoso para a Naira, então a partir disso a gente já decidiu que o meu seria só 90 dias, para ficar ali realmente dentro do limite, né? E não ter que tirar esse visto. Então foi algo que, assim, realmente, ele foi muito aberto, então é o que eu falo, assim, estude as possibilidades junto com o orientador, para ver, para correr atrás junto, né? Eu acho que precisa alinhar ali o que é possível e ver todas as possibilidades, mesmo quando a gente recebe um não diante de um processo seletivo. Então, eu fui para Ancona em novembro do ano passado, de 2019, e eu fiquei lá por 3 meses, cheguei de volta aqui no Brasil
no finalzinho de janeiro, então na véspera ali de começar a espalhar Covid pelo mundo, a gente nem tinha noção do que estava acontecendo, a gente não tinha televisão, a gente não sabia como que estava, e logo que a gente chegou já bloquearam os aeroportos, né? Mas, para mim, assim, contando um pouquinho sobre a experiência lá, para mim, eu achava o máximo, eu sempre fui daquelas pessoas, assim, que eu chegava, assim, ficava muito eufórica da experiência que eu estava vivendo. E eu achava incrível estar ali compartilhando sala, compartilhando laboratório, compartilhando a salinha do almoço com pessoas que eram as referências da minha dissertação de mestrado. Então, a maioria dos nomes que eu escrevia assim, eu falava, meu Deus, é o Giordano, meu Deus, é o Tinte. E eu ficava assim, super eufórica, escandalosa, e a gente aproveitava muito para perguntar o máximo possível. Então, é algo que eu buscava fazer, eu falava assim, gente, estou aqui só essa vez, deixa eu perguntar. Então, eu quis aproveitar, ser curiosa com o que era. Tinha cirurgia, não, quero assistir também. Tinha um experimento diferente, a gente ia também e acompanhava todo o possível para a gente aproveitar o máximo dessa experiência lá. Então, nós tivemos um treinamento com toda essa parte de análise do tecido adiposo, né? Eu levei algumas amostras aqui de tecido adiposo do nosso projeto, para a gente fazer essas análises, também aprendemos nas amostras deles, e assim, como o André comentou, né, fora a gente acaba tendo muita liberdade também, né, isso exige uma disciplina, porque ninguém cobrava da gente que a gente chegasse um horário e saísse tal horário, mas eu acho que essa liberdade também acaba linkando ali com oportunidades, porque trabalho não falta, então tá todo mundo trabalhando a mil, então acho que ali a gente também faz as nossas oportunidades de chegar e falar assim, opa, eu quero aprender sobre isso daqui, eu quero me inteirar um pouquinho mais sobre esse assunto, o que você está fazendo, como que faz, e perguntar mesmo, né, chegar a falar assim, olha, eu não tenho experiência nisso, como que você fez aquilo, então tinha pessoas que conduziam trabalhos parecidos com o nosso, muitas vezes as pessoas não vão chegar em você e ficar assim oferecendo, olha, Marcela, eu estou indo fazer uma análise de tecido adiposo, enfim, qualquer coisa. As pessoas não ofereciam, elas tinham que fazer o trabalho delas rápido. Então, muitas vezes a gente que ia atrás e falava assim, muitas vezes não, sempre. A gente ia atrás e falava, o que você vai fazer hoje? Posso estar te acompanhando? Que tipo de trabalho que é? E perguntando mesmo para a gente estar aproveitando o máximo dessa experiência na Itália, que foi tão curta, foi muito intenso, foi tudo muito intenso, muito rápido, e realmente, assim, é uma dos pontos, gostaria que tivesse sido mais tempo, passa tudo muito rápido, né? Em relação a Ancona, que era a cidade onde a gente ficou, na Universidade Politécnica della Marche, é uma cidade litorânea, é uma cidade maravilhosa, então, assim, vários dos desafios que eu pensava que teria, lá não foram problemas, as pessoas eram muito acolhedoras em geral. Muitos falavam que em alguns países, em algumas cidades da Itália, as pessoas não tinham tanto não eram tão afetivas assim, né? E brasileiro adora conversar, adora estar junto ali, adora estar em grupo. Mas lá todo mundo era muito solícito, mesmo quando não compreendiam tanto o que a gente falava, se esforçavam para estar ajudando o máximo possível. E eu achei assim uma delícia. A gente foi na época de inverno lá. E a cidade era maravilhosa, a gente se sentiu muito acolhido por todo mundo do laboratório e por toda a cidade, por onde a gente morou também. A gente morava numa casa de estudantes, que ficava em cima do restaurante universitário, era um predinho, como se fosse o RU, né? Então, isso facilitava também ali pra gente. Ficava um pouquinho, a faculdade de medicina ficava um pouquinho longe de onde a gente morava, mas o acesso era rápido, era bem tranquilo e todo mundo estava ali bem disposto a estar ajudando. Tinha algumas pessoas que, assim, acolhia a gente totalmente, dava carona, fazia, enfim, chamava a gente para tudo, elas sempre eram muito prestativas com a gente. Então, outra parte, né, dessa minha experiência, logo que eu cheguei na Itália, a gente já tinha comprado passagem, feito a inscrição, para estar indo para um congresso na Polônia, que era um congresso europeu de obesidade infantil, e é o maior congresso europeu, é o maior congresso de obesidade infantil, então, assim, tinha gente de todo mundo, dos Estados Unidos, de Portugal, Brasil, enfim, de vários lugares. E foi uma experiência incrível, porque, como eu disse no começo, eu nunca tinha sequer apresentado um trabalho, e já fui logo de cara apresentar um trabalho em inglês na Polônia. Então, assim,
eu encarei isso como um desafio mesmo, foi algo que, para mim, depois disso, eu falei assim, agora eu não tenho medo mais de nada, e até hoje eu uso isso como um fator, assim, muito motivador, que eu falo assim, não, gente, peraí, tô com vergonha de falar isso com uma pessoa, eu apresentei um trabalho em inglês na Polônia, sem nunca ter apresentado antes, então, para mim, realmente foi arrancar um band-aid, foi um desafio muito grande, porque era um trabalho que, apesar do nosso grupo ter desenvolvido, eu não tinha tanta familiaridade com ele, mas a gente achou relevante. Então, estudei inglês e fui. Então, assim, feito é melhor do que perfeito. Às vezes a gente vai ali gaguejando um pouquinho, vai devagarinho, enfim. Mas para mim foi uma experiência incrível, né? Ter participado, ter tido essa oportunidade. E ali eu vi que realmente quem é visto é lembrado. Então, terminando a apresentação, quantos outros pesquisadores, assim, conhecidos que chegaram. Não, Marcela, me passa seu e-mail, me passa seu contato. Querem saber um pouco sobre o que você faz, como é feito. Isso abre muitas portas. Então, são pessoas que chegam e falam assim, se você quiser conhecer um pouquinho do meu laboratório, está aberto. E realmente, assim, na ciência, eu acho que isso é muito importante. É muito importante você conhecer o máximo de pessoas, né, e se envolver, ter contato, manter ali esse vínculo e para aproveitar o máximo essa experiência. Então, logo que a gente voltou para a Itália também... Oi? Pode ir concluindo, a gente está com o tempo quase esgotado. Certo. Então, assim, só concluindo, né, na Itália também fiz essa apresentação do nosso projeto. O que eu gostaria de ter feito não de diferente, mas assim, que eu senti um pouquinho, eu gostaria de ter tido mais tempo, né, para aproveitar melhor essa experiência na Itália. Passa tudo muito rápido. Então, o mestrado acaba que, como a Derusa falou, é muito rápido. E outro ponto, nós fomos em uma época de recesso de Natal e Réveillon, então eram só 3 meses, ainda tinha 15 dias de recesso do laboratório, então foi algo que eu achei que prejudicou um pouco o nosso aproveitamento ali. E eu gostaria muito de ter estudado italiano lá, porque era uma coisa que a universidade oferecia, mas como nosso tempo era muito curto e era longe, acabei não aproveitando essa oportunidade. Mas eu vejo que, assim, é isso. Se é um sonho que é comum, conversa com o orientador, vai atrás, começa a estudar inglês, começa a praticar. Uma coisa que eu fazia muito era ler artigos em voz alta, para ir acostumando com a pronúncia. Então, é isso. Vou encerrar por aqui, para não atrasar mais ainda. Obrigada, Marcela. Na verdade, eu fui informada de que a gente precisa finalizar essa live, porque é o tempo, né, de organização do YouTube. Sim. Então, eu até tinha preparado um fechamento, né, para conversarmos todos aqui. Eu acho que dá para colocar todo mundo aqui na tela, né, no nosso enquadramento, para eu poder ver todos os nossos participantes. E eu acho que, resumindo tudo que vocês 4 trouxeram aí de informação, eu gostaria de finalizar orientando, né, nossos alunos do PPGNUT, de todas as instituições que estão participando. Eu vejo comentários, né, de diferentes locais. Infelizmente, não vamos ter tempo para perguntas, mas eu acho que a grande mensagem que vocês 4 deixaram aqui para a gente é: domine a sua vida acadêmica. Então, saiba o que você quer fazer, aonde você quer chegar e se organize. Porque vocês viram, a Marcela falou bastante, minha orientadora, mas o André, ele não tinha nem orientador quando ele foi. Então, é você que tem que ser o dono da sua vida. O orientador é importante porque ele vai te dar o apoio, vai te dar o direcionamento. Às vezes, o orientador já conhece algumas pessoas, isso facilita o caminho, mas, às vezes, não. Às vezes, ele não conhece a pessoa com quem você quer trabalhar. Então, seja dono do seu destino, né? Seja dono do seu caminho e também goste do que você faz, né? Então, ter amor pela sua pesquisa, entender que o mestrado, o doutorado, a vida acadêmica é a construção de conhecimento, é um caminho que você tem que trilhar e que ele depende de você. A autonomia é sua, a gente carrega muito no colo. Olha, gente, eu faço a reunião com meus alunos antes fazia toda semana, agora cada 15 dias. Imagina, gente, reunião para vocês a cada 2 meses. E olha lá, tem gente que é a cada 6, tá? Mas eu acho que tomar conta da sua vida, eu acho que é a principal mensagem que vocês deixaram. E estudar inglês, né? Principalmente.
tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Roberta, né, para ela fazer o encerramento dessa mesa, e agradeço imensamente a generosidade de vocês de compartilhar a história pessoal mesmo, né, de vocês, dessa trajetória acadêmica, e eu acredito que vocês inspiraram muitas pessoas aí. Obrigada e parabéns pela trajetória dos 4. Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Gostaríamos de agradecer à professora Maria Deruza, né, pela moderação desta mesa, e a todos vocês, Marcela, Lara, André e Marcela, que enriqueceram muito o nosso evento, contando, né, um pouco das experiências que vocês tiveram. Muito obrigada, em nome da comissão organizadora do evento. Agora, né, nós daremos um intervalinho aí de 10 minutos. Pedimos que vocês retornem às 17h50 para o nosso momento cultural, e a seguir daremos continuidade às próximas atividades do evento a partir de um novo link, né, para o bloco 3, que vai ser exibido para vocês aqui no chat. Um abraço em todos e aguardamos vocês.